Boa noite a todos. Dizer que esta é a nossa 179ª. Eu gostaria de agradecer a todos. Hoje nós teremos 3 ou 4 participantes. A doutora Célia ainda não entrou, porque ela está com probleminha de saúde, e ela falou que se melhorasse, ela iria retornar ou iria entrar na reunião. De qualquer maneira, nós temos 3 pessoas importantíssimas aqui do nosso grupo de hipnose, que frequenta sempre aqui todos os congressos, as reuniões e a mídia da hipnose, importante, para falar de um tema que realmente tem nos incomodado bastante, que é o uso da hipnose na pandemia. Nessa pandemia, logicamente, né, na Covid-19, eu falo do uso da hipnose não só nos aspectos psicológicos, como na recuperação, né, como muitos de vocês vão ter oportunidade de comentar. Então, eu gostaria de agradecer os participantes, tá? E eu vou pedir para que cada participante se apresente. Então, a minha primeira pergunta, começando pela doutora Márcia, eu gostaria de pedir para que se apresente, fale da sua formação, como se encontrou com a hipnose, e quem seriam as suas referências. Márcia, pode começar, o microfone é seu. Boa noite. Eu conheci a hipnose e comecei a trabalhar com a hipnose desde 1982, na Clínica Médica Pavlov, com Maurício Schiller Reis. Nós tínhamos convênio com a Rússia e nós recebíamos tudo sobre a hipnose clássica. No ano seguinte, eu fui apresentada à hipnose ericksoniana. Imediatamente a gente começou a conhecer o trabalho do Dr. Milton Erickson, pelo qual eu fiquei apaixonada e fiz a minha formação no Instituto Milton Erickson, em Phoenix, Arizona. Nessa época, infelizmente, Milton Erickson já tinha falecido, e eu fiz, né, com as pessoas que vieram em seguida a ele, com os filhos dele, né, com a Beth Erickson e com outras pessoas. Sou pós-graduada em hipnose pelo IBMR, a sociedade, a sua Imerge, ela fez esse convênio e eu tive essa oportunidade, inclusive junto com o Cabral. Eu acho que essas são as informações mais básicas para o grupo. Psicóloga. Psicóloga e assistente social. Eu tenho 2 formações. Rodrigo, você pode se apresentar, falar sua formação profissional e sua formação em hipnose. Boa noite a todos, prazer estar aqui, obrigado pelo convite, Osmar. Eu comecei a estudar hipnose há 21 anos atrás, né, onde eu fiz um curso de final de semana com o Gilberto, de Fortaleza, de hipnose para psicologia. Foi um curso de 25 horas. Foi uma noção que eu tive que me despertou a vontade de conhecer a hipnose, onde eu já lia um pouco e daí eu fui entendendo um pouco mais. Daí eu fui me engajando na carreira da psicologia, onde eu sou psicólogo, e fui fazendo algumas formações na área de hipnose clássica, hipnose ericksoniana, onde eu tive como mentor o Benomir Cyberfaro, através da hipnoterapia cognitiva, e assim fiz outros cursos. Hoje eu tenho uma média de quase 14 cursos na área de hipnose, porém os cursos que eu vi que mais me fortaleceram nesse entendimento, nessa condição de estudo, foi o curso que eu fiz pela SOIMED com a Márcia Matias, que é uma grande amiga hoje, uma especialização que eu fiz pela Unileia, em hipnose clínica, uma formação com Benomir, e outra internacional, fiz também essas formações. Então, essas formações foram as que eu vi, que mais contemplaram e valorizaram não só o meu conhecimento, como o meu currículo dentro desse trabalho com a hipnose. Eu sou especialista em terapias cognitivas comportamentais, né, pela Uniara de São Paulo, de esquemas pela CTCC de São Paulo e de hipnose
pela Unileia do Rio de Janeiro. Além de vários outros cursos que eu tenho aí também na área, né? E algumas formações, onde eu atendo como psicólogo clínico e também de empresas. Tenho MBA em gestão empresarial e especialista em gestão de pessoas. Muito bem. Rosângela, doutora Rosângela. Olá, boa Formação noite. profissional. Boa noite a todos. Osmar, obrigada pelo convite. Bom, eu sou médica, pneumologista, eu fiz um ano de residência médica em clínica médica e dois em pneumologia. Depois eu fiz um curso de especialização no Hospital das Clínicas em endoscopia respiratória, broncoscopia, e fui 31 anos médica, pneumologista e broncoscopista, trabalhei em várias UTIs, em hospitais do estado, da prefeitura e particular também, montei uma equipe de broncoscopia, né, e a gente trabalhou muito tempo, mas depois eu também, sabendo que eu iria parar um dia, eu comecei a enveredar pela a medicina, como a medicina da acupuntura, medicina tradicional chinesa. Fiz o curso de formação na medicina tradicional chinesa na Unifesp, com o Dr. Isao Yamamura. Tirei meu título de especialista também em acupuntura. E comecei a trabalhar, e aí eu senti, como eu fazia muita broncoscopia, e as broncoscopias, a maioria eram os diagnósticos de câncer de pulmão, né, como todos nós sabemos, me incomodava muito o fato de pegar pacientes com um diagnóstico firmado de câncer de pulmão, então eu quis enveredar por um tratamento mais abrangente na área do tabagismo, não só como pneumologista, usando os medicamentos como a vareniclina, bupropiona, os PETs. Aí eu achava que também a hipnose poderia me ajudar no tratamento do tabagismo. Aí eu frequento o curso do Dr. Osmar Colás, da Unifesp, há muito tempo, sou uma fã da reunião do Osmar Colás. Fiz muito workshop com a doutora Sofia Bauer, vi muito o Figueiró lá na Unifesp, porque eu fiz um curso de medicina comportamental na Unifesp, no qual o doutor Figueiró também dava umas aulas de hipnose, fazia parte essa área de hipnose, mas meu curso de hipnose mesmo eu fiz no INAP, com o doutor Jálio Mancilha, em outubro de 2019, terminei e me apaixonei, passei a usar a hipnose no consultório, tenho vários casos como pneumologista e como acupunturista, também utilizando a hipnose nos casos crônicos, não só no tabagismo, como também nos casos crônicos. Bem, eu agradeço essa primeira rodada. A próxima pergunta que eu faço para vocês é, cada um dentro da sua especialidade, da sua prática diária, quais são as situações, não vou dizer nem diagnóstico, porque muitas vezes não temos diagnósticos fechados, mas quais são as situações mais comuns de uso da hipnose e você termina aplicando a hipnose como uma prática complementar à sua atuação profissional? Osmar, eu acho que vai ser um senso comum, da ansiedade à depressão. A gente trabalha muito com a ansiedade, com o TAG, né? Que é transtorno de ansiedade generalizada, e depressão, porque a depressão hoje ela é tida como a segunda maior doença em todo o planeta. Então, eu acho que são basicamente a síndrome do pânico e por aí vai. Mas, basicamente, é ansiedade e depressão. Isso, é que hoje nós temos também outras situações, que depois nós vamos aqui, eu acho que faz parte do tema que você vai falar, que a ansiedade está por trás também, mas entram os estados anímicos também, que são as situações
de luto também, mas que nós vamos ter uma pergunta específica para isso, né? Exatamente. Rodrigo, vamos lá, Rodrigo. Você, cadê o Rodrigo? Cadê o Rodrigo? Será que ele caiu? Está retornando. Está retornando. Então, vamos em frente. Rosângela, você fala agora e depois o Rodrigo fala. Olha, Osmar, no consultório, como pneumologista, eu utilizei eu tive durante essa pandemia muita pneumonia por Covid e eu fiz atendimento muito presencial e também por telemedicina. E essa pandemia deixou não só como sequelas físicas, mas também como sequelas emocionais, como muitos casos de ansiedade, depressão, como a colega falou, distúrbios do sono, sensação de opressão no peito e na garganta, dores de cabeça, fadiga, dores musculares, anosmia. O quadro da pandemia trouxe uma emergência de sintomas físicos e psicológicos que tanto para mim, como médica pneumologista e acupunturista, a hipnose acrescentou muito. Através desse enfoque da hipnose, eu acho que eu me tornei uma médica mais completa, lidando com os problemas orgânicos da pandemia, como as pneumonias, as gastroenterocolites da pandemia e todas as repercussões, mas também com as queixas psicológicas que foram muito proeminentes e que a hipnose ajudou bastante. Rodrigo, você deu uma caidinha aí, eu coloquei a Rosângela antes, mas agora é a sua vez, pode comentar. Pô, Osmar, eu peço até desculpa, é que minha internet caiu aqui, mas voltou, tá? Não há problema. Eu vou pedir só se você pode repetir a pergunta, porque eu caí bem no meio da pergunta. Quais as situações mais frequentes que você encontra na sua prática clínica e que são passíveis de você utilizar a hipnose como uma técnica complementar? Certo. Os principais casos que apareceram, né, durante o processo da pandemia, que eu já peguei um pouco depois, porque eu tive a Covid bem no início, foi bem complicado, passei quase um mês e meio afastado da clínica, e aí após esse momento, quando eu voltei, estava aparecendo muitos casos para mim de transtornos de ansiedade, de humor, né, transtornos de sono, né, muitas dificuldades relacionadas ao sono, disfunções sexuais, muitas disfunções, as pessoas estavam mais presentes em casa, e aí a questão da vida sexual foi algo que entrou mais numa rotina, e dentro dessa realidade do sofrimento psíquico, dentro do sofrimento psíquico ficou claro essa condição, né? Além também do TEPT, né? O transtorno de estresse pós-traumático. Foi algo que aconteceu muito, e é algo que está aparecendo cada vez mais, e estudos mostram, né? Até a Marilda Lippe tem um estudo que fala sobre isso, que vai ser uma patologia, né, que vai ser muito evidente aí nos próximos 5 anos, ou mais, né? Não tem como a gente saber, que a gente sabe quando vai terminar a pandemia. E dentro dessa realidade, a todo momento eu utilizo a hipnose, antes da pandemia, 6, 7 anos antes da pandemia, eu já trabalhava online, né? E a hipnose eu já utilizava. E eu não sei se todo mundo sabe, eu manjo muito da psicologia com a tecnologia, né? E dentro dessa realidade eu uni essas ferramentas, construí aplicativos, sou até um dos pioneiros aqui no Brasil dentro dessa realidade. E assim, só fiz reforçar o que eu já fazia em termos online, que é o uso da hipnose, da hipnoterapia cognitivo-comportamental, associado a software e aplicativos de biofeedback e monitoramento de pensamentos e emoções. E foi assim que a gente trabalhou a todo momento. Legal, legal.
É interessante a gente perceber que a médica ela tem uma atuação um pouco mais voltada, né, para situações orgânicas, embora ela comentou que trabalha estados emocionais também. E, lógico, os psicólogos, dentro da área deles, também trabalham muito com os aspectos emocionais, psicológicos, e que nós vemos que a pandemia foi capaz de trazer realidades, não só na forma de atendimento, né? Tanto médica, eu sei que a Rosângela fez muito atendimento online também à distância, tá certo? E como os psicólogos também têm realizado bastante atendimento online, né? Eu queria saber se vocês têm realizado com sucesso, se vocês acham confortável utilizar a hipnose online. Primeira pergunta. Primeiro, dessa terceira pergunta, eu gostaria de... Isso é nova, está entrando agora para vocês, essa situação. E eu gostaria de saber também como é que vocês têm lidado especificamente, porque a Márcia falou, os estados de ansiedade todo o rol dos estados de ansiedade estão presentes, e concordamos todos, né, com certeza. Mas, na situação de luto, né, como vocês têm atuado no luto e realmente se tem conseguido usar a técnica da hipnose para amenizar o luto? E, em falando de técnica da hipnose, qual a técnica, qual a estratégia em hipnose mais frequente que vocês utilizam para lidar com o luto das pacientes? Então, Márcia, pode começar. Osmar, eu queria voltar só à pergunta 2 para colocar uma coisa muito interessante. Eu falei de ansiedade, falei de depressão, porém, nunca trabalhei tanto com terapia de casal e terapia familiar. A terapia de casal, ela explodiu nesse período de pandemia, porque os casais tiveram que conviver, coisa que eles só se viam à noite, no final de semana. Verdade. Então, é colocar essa informação que eu acho primordial, e a nível de terapia online, de hipnose online, muito válida para questionamentos, até para uma próxima intervenção sua no grupo. E a outra é que nós, psicólogos, para atuarmos online, o nosso conselho, ele nos certificou para isso. Ele verificou, não é, Rodrigo? Você que, inclusive, faz parte do conselho, nos certificou e viu quanto nós teríamos ou não condições de Isso, atuarmos nessa área. Então, é um justamente. diferencial que poucas pessoas sabem, que a gente não atendeu por atender. Nós fomos certificados por isso. O que você queria colocar, Rodrigo? Fale. Justamente, Márcia, é isso mesmo. E antes da pandemia, para a pessoa conseguir atender online, ela tinha que botar uma chancela dentro do site dela. Se ela não tivesse, ela tinha que abrir um site, que eu sou dessa época aí. E aí, dessa condição foi liberado, e dentro da pandemia foi liberado esse site. Depois de mais ou menos 8 meses de pandemia, não precisava mais ter site nem chancela. Aliás, 8 meses não, 3 meses. Foi liberado de uma vez por conta da grande demanda de sofrimento emocional, sofrimento psicológico que o Brasil e o mundo estavam passando. Continua, Márcia. Respondendo a terceira pergunta sobre luto, eu acho importante colocar para vocês o seguinte: eu fiz parte de um grupo de psicólogos vinculados a Brasília, e o único projeto que foi aceito fora do Brasil foi o nosso, a respeito da pandemia. Não teve outro em nenhuma outra área. Na área médica, odontológica, só foi o nosso na área psicológica. Eu acho que poucas pessoas sabem dessas informações porque a gente não coloca. Sobre o trabalho, sobre luto, eu acho muito importante a gente verificar o seguinte: o luto ele é dividido em 5 estágios. Para cada estágio, a gente utiliza técnicas diferentes. O primeiro estágio do luto é a negação. A pessoa é como se ela dissesse: não acredito que aconteceu isso. Não com a minha família, não nesse momento.
O segundo estágio é a raiva. Por que que aconteceu isso com a minha família? Por que que aconteceu isso comigo? O terceiro é a negociação. É a pessoa começar a negociar com ela mesma o que que ela pode fazer com aquilo que aconteceu. A quarta fase é a depressão. Ela se conscientiza que ela não tem mais aquela pessoa. E partindo para a quinta fase, a aceitação. A hipnose, ela trabalha com todas essas fases. Eu resolvi colocar para vocês 3 técnicas que não são tão utilizadas, mas que eu utilizei muito nesse período. A primeira é objetivação de problemas. Qual o problema que a pessoa teve com isso? Aonde isso se encontra dentro dela? Se isso é uma coisa que eclodiu nesse momento, ou que já tinha dentro, tipo insônia, ansiedade, e com o óbito das pessoas, e com ficar preso dentro de casa e tudo mais, eclodiu. O outro, para justamente a pessoa sair para a fase de negociação, seriam as âncoras de ressignificação, que é um trabalho feito com a PNL junto com a hipnose. E, finalizando, coloquei 3 técnicas, né, para a gente poder depois questionar elas, seria uma técnica chamada de refresh. Refresh é refrescar a mente da pessoa, que ela se encontra como se fosse uma nuvem negra, e a gente tem que tirar essa nuvem negra da pessoa. Então, são as 3 técnicas que eu trouxe para vocês, que seriam 3 técnicas que poucas pessoas falam, mas são muito eficazes a nível de terapia online. Beleza, beleza. E você, Rodrigo? Vamos lá. Inicialmente, só reforçando aí a fala da Márcia, realmente eu também nunca atendi tanto casal, tanto problema relacionado a relacionamento, porque a gente se preocupa com o tempo para falar rapidinho, né? Então, só reforçando a fala da Márcia, realmente está muito comum. Só para vocês terem ideia, eu antes realizava uma média de 140 atendimentos mês. Eu estou chegando a 200. É muito atendimento, entendeu? Então, a gente só vê o quanto está existindo a necessidade da busca pela saúde mental agora com a pandemia. E dentro desse enfoque, nós também temos que nos cuidar. Isso é claro. Isso a gente tem que ficar cada vez mais evidente disso e utilizar os grupos para a gente dividir essa realidade e necessidade de se cuidar. É fundamental. E assim, continuando, né? A hipnose, no atendimento online, tem várias técnicas que eu vejo que são muito evidentes e que dão muito resultados, né? No enfoque online, vejo demais, muitas técnicas que são significativas e colaboram muito nessa realidade aí. Vejo que ela, quando associada com as tecnologias e software e aplicativos, como eu falei anteriormente, né, a gente percebe que os resultados ficam mais evidentes. E quando nós utilizamos aplicativos de biofeedback, independente onde a pessoa está, eu digo isso porque eu atendo pessoas de outros países, de outros estados. E dentro dessa realidade, a gente consegue acompanhar tudo isso, né, independente do aplicativo, porque a gente consegue fazer essa interface, onde a pessoa traz por WhatsApp, manda, ou compartilha via atendimento aqui pelo Zoom ou por outro aplicativo que for utilizado para fazer a comunicação do atendimento. E dentro dessa realidade fica bem mais claro, bem mais evidente. A gente vê as evidências, principalmente desse sofrimento em si. Então, só estou falando tudo isso para colaborar e evidenciar o quanto a hipnose no online, a cada dia está ficando muito importante e tem resultados, tá? E dentro das condições de trabalho, no que é relacionado ao luto, é perceptível a todo momento processos de ressignificação. Claro que tem todas essas fases, mas os processos de ressignificações estão ficando cada vez mais necessários, mais evidentes, principalmente pela grande quantidade de percas que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? E as pessoas, está sendo tudo muito rápido, as pessoas não estão conseguindo chegar no entendimento dessas percas, desse sentimento de lidar com essa falta, né?
muitas vezes nem podem se despedir por conta do quadro de Covid. A pessoa foi ali acometida e assim aconteceu o óbito. Então, dentro dessa realidade, fica bem claro o quanto é importante essa significação. E as técnicas que eu mais utilizo são as técnicas de hipnoterapia cognitiva, onde eu associo ali a matéria-prima da hipnoterapia cognitiva, que são as emoções e as memórias, onde dentro dessa realidade a gente vai utilizando ali muito da sensibilização sistemática, de uma certa maneira. Eu não vou me especificar cada fase do luto, senão vai ficar muito grande para me estar explicando. Então, vou falar de uma maneira geral. Reatribuição de culpa, que muitas vezes a pessoa se sente culpada por alguma falta específica, por não estar sendo ali presente em alguns momentos, onde vai entrando ali numa condição de ressignificação, diminuindo assim essas evidências de distorções cognitivas que vão acontecendo, e a todo momento aí utilizando o resgate cognitivo, né? Que é uma condição de estar trazendo para a consciência esses momentos de luto, trabalhando diretamente no trauma, diminuindo ao máximo a dor e até mesmo levando para um confronto dentro desse resgate, para a pessoa ir entendendo, tirando a culpa de si, reatribuindo aí de pensamentos que não tem nada a ver com essa condição específica. Tentei resumir o mais rápido possível. Tá ótimo, tá perfeito. E você, Rosângela? Vamos lá. Bom, eu vou contar da minha realidade como pneumologista, né? Essa pandemia, o que mais causou impacto nos pacientes é eles ficarem órfãos, né? Eles se sentiram mais ou menos um pouco abandonados, porque existia muito essa coisa de não ir para o hospital e, ao mesmo tempo, ficar, meu Deus, quem vai cuidar de mim? Então, assim, eu não parei durante a pandemia, meu consultório de 6 especialistas tiveram que parar, porque, na verdade, existia o perigo de contaminação das outras especialidades, porque pneumologia foi uma especialidade muito pouco procurada. E eu atendendo online e presencial, o que eu tentava fazer é descobrir de cada queixa do paciente o que era uma dispneia, uma falta de ar objetiva, ou de que era uma dispneia suspirosa, emocional. Então, todos os meus pacientes que diagnosticavam COVID, e eu passava a fazer o tratamento e acompanhamento, eles saíam com um oxímetro para a mensuração objetiva da saturação. E isso, eu tinha de base, já uma saturação de base desses pacientes. Muitos deles eram conhecidos, outros não. Mas eu os seguia durante principalmente os 7 períodos críticos do COVID, medindo a saturação, mas também a frequência respiratória, a frequência cardíaca, diagnosticando se era uma dispneia suspirosa ou se era realmente uma baixa de nível de oxigênio do sangue. Isso me deu um conforto muito grande, porque eu sabia objetivamente se o paciente estava dessaturando ou estava tendo uma dificuldade emocional de lidar com esse diagnóstico. Muitos deles não queriam procurar hospital, muitos deles queriam ser atendido separado, que eles estavam muito angustiados. E aí, o que eu usava? Além dessa mensuração objetiva, quando eu via que era uma dispneia suspirosa, eu usava técnicas da hipnoterapia, mas técnicas como, por exemplo, a respiração azul, a cerca de proteção, a pseudo-orientação no tempo, se vendo no futuro totalmente bem, totalmente curado, porque eu tinha, como pneumologista, que descartar uma dispneia, uma falta de ar por problema de dessaturação de oxigênio. Mas quando não existia isso, eu fazia a respiração azul, a cerca de proteção, a pseudo-orientação no tempo, se vendo no futuro, bem. E também a todos os meus pacientes,
eu gravei um áudio com a minha voz, que era um áudio que fazia um relaxamento, uma respiração abdominal de começo. Depois, eu introduzi alguns conceitos sobre quem eu sou, qual é o meu corpo, minha parte energética, a minha essência é a minha essência, eu tenho o poder de cura dentro de mim, a minha imunidade é capaz de lidar com isso. Isso foi um diferencial, tanto o áudio como a assistência através dessas técnicas de respiração azul, pseudo-orientação no tempo, cerca de proteção. Foi um diferencial, os pacientes se sentiram muito cuidados, protegidos. E eu estava sempre, a toda hora, não só preocupado com a parte física, como pneumologista, mas a parte emocional, por causa essa duplicidade de função. Em relação a luto, eu vou me abster, porque, graças a Deus, eu acho que eu também tive um pouco de sorte. Eu tive 2 pacientes graves internados no hospital. Um foi obesidade, que já era um obeso mórbido, uma paciente de 86 anos que desenvolveu uma pneumonia bastante grave. Mas como eu sou pneumologista e acupunturista, eu não tenho experiência com luto, então eu deixo para os colegas que melhor sabem falar sobre o assunto. Perfeito. É interessante a gente perceber, bom, primeiro que eu acho que todos vocês têm razão com relação aos problemas entre casais, né? Isto eu acho que nunca foi tão intenso como tem sido durante a pandemia. Com relação aos aspectos emocionais, nós já falamos, quer dizer, os medos, o medo. Eu não fiz consultório na época da pandemia. Eu fiz alguns atendimentos à distância, tal. Eu realmente não atendi especificamente isso, né? Até porque eu mesmo suspendi minhas consultas e dei um tempo. Mas orientei muita gente. E eu percebi que um dos grandes, eu acho que alguém está com, eu percebi que um instrumentinho que foi fundamental como um feedback, né, para melhorar o estado de ansiedade dos pacientes, foi exatamente o oxímetro de pulso. Esse oxímetro, esse aparelhinho, quando a gente ensinava o paciente a perceber que o que ela estava tendo era uma respiração suspirosa, uma respiração de um fundo emocional muito mais intenso, que não se tratava da patologia em si, quando as pacientes percebiam isso e usavam esse aparelhinho, é incrível como elas melhoravam rapidamente, né, daquele aspecto do medo, da insegurança. Eu acho que também vocês 3 abordaram o fato da importância do rapport, como a paciente se sentiu sozinha e como ela precisava de um acolhimento profissional à distância. E eu percebi que uma atividade que eu fiz foi esse acolhimento à distância, profissional à distância. Então, os pacientes precisavam quase que diariamente conversar com alguém, contar o que estava acontecendo. E eu acho que isso foi fundamental para que alguns pacientes pudessem ter um resultado um pouco mais a contento, né? A próxima pergunta que eu tenho para fazer para vocês é exatamente o que é que vocês... Nós temos o Cabral aqui, como a Célia não apareceu, depois eu vou pedir para o Cabral entrar no debate, falar algumas coisas também, né? Já que o Cabral faz parte aí de todo esse basquete que nós vamos tendo aqui do nosso bate-papo. Mas eu gostaria que cada um de vocês, me dissesse quais as perspectivas, do que é que vocês acham que vai acontecer daqui para frente, não só do ponto de vista de atendimento profissional, sob o ponto de vista de pacientes, quer dizer, sobre o tipo de pacientes que vocês vão passar a receber daqui para frente, tá certo? Porque nós tivemos aí muitas sequelas
ligadas a comportamentos também, eu tenho percebido isso. Então, eu acho que vale a pena vocês me falarem isso. O que vocês acham que vai acontecer daqui para frente com essa pandemia, né? E aí, depois disso, nós vamos já abrir para as pessoas que estão presentes aqui. Para quem quiser falar, eu solicito que depois façam por escrito, e a Cleidmar vai levantando para mim as coisas que estão presentes, as perguntas, e vai me passando aqui, tá bom? Eu gostaria, primeiro, vou pedir para a Márcia responder isso. Márcia, vamos lá. Quais as suas perspectivas? Osmar, quando eu comecei a trabalhar com a hipnoterapia online, eu pensei que fosse uma coisa que ela fosse indo aos poucos. Aos poucos eu fosse conseguindo uma clientela nessa área, já que o presencial sempre foi forte. Só que hoje é uma realidade. Hoje eu tenho 60% da minha clientela online. Eu trabalho com pessoas de todo o mundo. Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Espanha, Portugal. Então, reforçar isso, que hoje é uma realidade, não tem mais como um profissional fugir da área da psicologia, pelo menos, com isso. Quando eu comecei a trabalhar com esse atendimento remoto, eu acho que é importantíssimo compartilhar isso com vocês. Eu tive que me flexibilizar. Então, o profissional, quando ele pensa que ele já atingiu muitas coisas, ele passa a adquirir outras coisas. Eu tinha que falar de inglês a espanhol, como tinha que falar com uma pessoa do interior do Maranhão, que tinha que esperar a hora do satélite passar para que eu pudesse atendê-la. E quando nós fizemos isso, nós percebemos que o que vigorava muito na terapia online é a terapia breve. Porque tínhamos muito pouco tempo, já que a quantidade era absurda de pessoas para atender. Então, dentro dessa terapia breve, nós fazíamos um total de 8 sessões. E a principal sessão, eu queria compartilhar isso com vocês, era a primeira. Por quê? Porque nessa primeira nós tínhamos que ter uma espécie de um roteiro em mente, já que as realidades eram totalmente diferentes, entender a queixa principal da pessoa e quais os padrões que ela trazia em cima dessa queixa, verificar de uma forma breve a vida do cliente, regular, porque muitas das pessoas viam terapia como uma coisa impossível, quando surgiu a online, viram que era uma coisa possível, né? Sobre a expectativa que as pessoas têm e o processo em si, e resgatar sempre no final de cada sessão o que foi abordado. Por quê? A gente percebe que é uma clientela que está surgindo que não tinha acesso a esse tipo de informação. E muito mais a hipnose. Não entendia nem o que era uma terapia, quanto mais hipnoterapia. E isso é uma realidade. E hoje, em qualquer canto do mundo, nós conseguimos atender através do atendimento remoto. Basicamente é isso. Tem muitas coisas para a gente falar, mas é só para dar esse pontapé inicial para a gente debater no final. Legal, Márcia. Eu acho que eu vejo isso como... Eu, para ser honesto para vocês, ainda não aprendi a fazer terapia online. Eu estou querendo fazer um curso. Mas eu já percebi uma coisa. Por exemplo, a Sociedade de Psicologia, ela sistematizou de uma maneira onde parece que ela exige que vocês façam o atendimento, parece que vocês têm que gravar, eu não sei se vocês estão fazendo isso, mas que vocês têm que gravar a sessão, e ao final de cada sessão, deveria-se fazer um relatório do atendimento, que eu acho que é esse resumo que você falou, esse resgate, e enviar para o paciente. Eu achei uma coisa muito complexa, né, para o psicólogo fazer, tanto que eu converso com muitos colegas meus, e eles dizem assim: Osmar, eu não consigo fazer tudo isso, eu vou atendendo,
Às vezes, quando vão fazer a sessão de hipnose, eles gravam, tá certo? Mas não gravam toda a sessão. Então, eu gostaria que vocês também, depois, ou depois no debate, falassem a esse respeito dessa metodologia do atendimento online, né? Mas eu acho que depois a gente vai abrir para esse debate, Márcia. Rodrigo, Ótimo. você. Osmar, assim, ao meu ver, essa realidade eu já trabalhava, né? Com a pandemia só veio a aumentar. Eu já atendia antes, em média de 4 estados do Brasil e mais ou menos uns 3 países. Hoje, eu posso dizer que, vamos dizer que 20%, 25% da minha clientela é toda online, né? Eu atendo em muitos estados do Brasil e hoje, com o Brasil, são 15 países que eu atendo com o Brasil, ou seja, a pandemia quebrou barreiras, rompeu barreiras, aproximou cada vez mais os profissionais da psicologia, como também outros profissionais, né, aos atendimentos de uma maneira geral. E assim eu vejo que a cada dia isso só vai aumentar essa condição de estar atendendo online. Ao meu ver, o que a pandemia fez foi o seguinte: o que ia acontecer daqui a 10 anos já não está acontecendo, né? E quem não se adequar, infelizmente, vai ficar fora. É duro falar assim, mas é verdade. Porque o presencial ainda é utilizado, mas vai chegar um momento que o presencial só vai ficar para aquelas situações mais graves, casos de urgências. Eu vejo muito por esse lado, ao meu ver, está caminhando para isso, né? Dentro do que eu venho conversando, venho pesquisando, né? E eu acredito que vai chegar nisso. E quanto ao que você estava comentando anteriormente, a questão de gravar, na verdade, não é obrigatório, né? A sessão. O CFP, o Conselho Federal de Psicologia, ele inicialmente colocou essa normativa. Só que nós aqui, eu digo isso porque aqui nós aqui no Piauí batemos em cima disso. Seria muito complicado gravar uma sessão dessa. Até mesmo porque nós não saberíamos qual o motivo de se utilizar essa gravação, se muitas coisas nós já fazemos e mandamos para o próprio paciente. Como, por exemplo, dentro de uma hipnose, já preparar uma auto-hipnose e mandar para ele, no WhatsApp, no aplicativo específico. Então, foi uma das formas de confrontar essa necessidade da gravação, né? E também porque a todo momento, eu, por exemplo, né, eu não sei se todos fazem assim, eu me proponho a estar disponível para o paciente, mandando mensagem, orientando o que ele pode fazer, né, por um áudio, por uma mensagem, no WhatsApp, Instagram não, só o WhatsApp ou o Telegram. E dentro dessa condição é assim que é regido. E registrar na nossa profissão, que eu acredito que seja em todas da saúde, é obrigatório. Quem não faz esse registro está cometendo um crime ético, que se receber uma fiscalização do Conselho Regional, do seu Conselho Regional, pode ser até afastado do seu trabalho, dependendo de como for avaliado pelo comitê associado dentro da COI, que é a Comissão de Orientação e Ética, que existe uma fiscalização. Então, eu digo isso porque eu fiz parte disso. Então, tudo isso é acompanhado, é fiscalizado e é punido o profissional. Esse registro é feito em prontuário à parte escrito ou é feito gravado em computador? Osmar, depende muito de cada profissional, sabe? Alguns fazem à mão mesmo, né? Porém, isso é um risco, porque hoje nós não sabemos onde nós estamos. Eu estou bem aqui no meu consultório, mas amanhã pode dizer para fecharem tudo. E aí? Como é que eu vou entrar para registrar? Eu vou abrir outro prontuário e depois anexar? É um negócio complicado. Então, o ideal é o prontuário digital. No computador, é um risco. O ideal das nuvens, que hoje tem várias plataformas que dão acesso a isso. Para medicina, para psicologia, de várias formas, né? Eu mesmo estou montando uma empresa só disso aí, para vender serviços desse tipo aí. E onde a pessoa vai ter o seu próprio prontuário, de quantos pacientes quiser, toda a estrutura. Eu hoje eu pago uma plataforma que para todos vocês que estão aí, tá? Vocês todos podem fazer isso,
tá? Independente da profissão. Vocês podem fazer tudo online. E qual é a vantagem? Fica tudo numa nuvem, num servidor específico, seguro, que é protegido. E dentro dessa condição, é muito melhor que você botar dentro do computador, que Deus o livre. Vá que seu computador é hackeado, vá que seu computador é roubado. E aí, como é que você fica, né? Não é complicado um negócio desse? Então, o melhor é nas nuvens, está protegido. Tá Tudo certo? criptografado, como um banco. Boa informação, você está vendo? A gente vivendo e aprendendo. Rosângela, e você, Rosângela? O que você espera aí, a expectativa tal, e como é o seu modus operandi? Olha, Osmar, eu acho que essa pandemia vai sobrecarregar muito o nosso sistema de atenção primária, secundária e terciária nas sequelas pós-Covid, né? A Covid é uma doença, é uma síndrome, né? Não é uma verdade. Na verdade, ela não ataca só o pulmão, é alteração cognitiva, é alteração cardíaca, é alteração a nível muscular, síndrome da fadiga crônica, é alteração pneumológica com fibrose, bronquiectasias fibróticas de tração, incidência maior de câncer nas patologias fibróticas pós-Covid e no pulmão. Enfim, as manifestações são em todos os órgãos do corpo, então vai ter uma sobrecarga muito grande no sistema de atenção primária, secundária e terciária. Eu vou falar da minha realidade. A minha realidade como pneumologista, é que eu peguei e acupunturista, eu peguei muitas sequelas de fibroses pulmonares e fadiga crônica como acupunturista com dores miálgicas. Então, houve uma procura muito grande, bem maior, pelo menos, do que antes, para procurar o tratamento, tanto hipnoterapeuta, para melhor conhecimento de si mesmo e melhor se autoajudar. Também houve uma procura muito grande nas dores crônicas, com a hipnose e a acupuntura. Então, assim, a minha realidade é diferente dos colegas, é uma realidade muito mais presencial. Claro que, com a pandemia, eu, por exemplo, fiz o curso de telemedicina do Conselho Regional de Medicina para atendimento de Covid, mas não para atendimento na parte de hipnoterapia, mas para uma assistência psicológica. Então, eu não poderia falar que eu fiz. Agora, no consultório, teve essa afluência dos sequelares pós-Covid, também para autoconhecimento fazendo a hipnose. Eu tenho pacientes que estão em hipnose para autoconhecimento, pacientes que resolveram parar de fumar, quer dizer, foi um alerta sobre o cigarro, a pneumonia da Covid, o paciente se prontificou a fazer. Eu utilizei a técnica do Dr. João Cabral, a autoscopia, em muitos pacientes, se vendo o que ele teve além do Covid, o que ele já estava fazendo para o próprio pulmão, ele se vendo como, através da técnica de autoscopia, se vendo um pulmão já sujo, já comprometido com cigarro, e em cima se assestou uma pneumonia viral, né? Então, assim, eu acho que vai dar uma sobrecarga muito grande em todas essas especialidades, desde psicólogos, psiquiatras, cardiologistas, porque tem muitos distúrbios cardiológicos, os pneumologistas, os acupunturistas, mas essa minha realidade foi mais no sentido presencial e como assistência na parte orgânica, por telemedicina. Não foi por hipnose, foi uma assistência psicológica. Agora, no consultório, teve o lado ruim, que é a pneumonia, mas também teve uma procura para autoconhecimento depois da pneumonia, sabe? Afinal de contas, e se eu morresse, o que aconteceria? E também o paciente que fumava, o paciente que estava ansioso, eu tive muita sequela
de opressão torácica e de o pescoço através da técnica de regressão, com regressão rápida, através do sintoma, o paciente melhorou-se muito. Fez até um fenômeno catársico e deu uma boa melhora. Então, assim, teve o lado bom também da pandemia, uma procura de autoconhecimento, uma procura de se saber que tem recursos dentro do paciente que pode ajudá-lo, não só através do médico, mas eu, como um autoconhecedor de mim mesmo, me ajudando na minha imunidade, na minha respiração, na minha parada do cigarro. A partir de então, fazer uma atividade mente-corpo, como uma yoga, uma meditação. Essa foi a minha realidade, viu, Osmar? Legal, bacana. Você vê que são realidades complementares na realidade, né? A gente vê que o lado médico tem a parte orgânica, tem que aprender a lidar com essa postura psicoterapêutica também, o médico precisa aprender isso, né? E o psicólogo já tem isso incorporado na sua prática diária, mas ele também está aprendendo a procurar, muitas vezes, um sintoma de falta de ar, e o psicólogo está tendo também que pedir a concorrência, quer dizer, uma avaliação médica, para ter certeza que aquilo não é só um estado emocional, mas se não tem uma causa orgânica por trás. Eu acho que esta visão da abordagem integrativa é o que mais vai ficar depois da Covid, né? Quer dizer, os vários profissionais agindo, trabalhando cada um por si, mas se conversando. Não é um bando de profissional atendendo independente, é um monte de profissional conversando entre si, trocando informações e todos juntos em volta do paciente. Eu acho que essa é uma das grandes coisas que vai ficar na pós-Covid, né? O que eu queria também complementar, Osmar, que muitos pacientes que depois que tiveram a Covid, eles ficaram tentando, muitos deles foram internados, alguns não, mas eles perderam massa muscular, sabe? E muitos quiseram voltar à atividade física sem um acompanhamento médico. Muitos deles tiveram desmaios, síncopes, e a gente avaliando na prova, na caminhada de 6 minutos, ou no teste senta, levanta por 1 minuto, a gente via que o paciente dessaturava. Ele tinha uma saturação boa em repouso, mas quando ele usava a musculatura, que já estava depauperada, e também sofreu isquemias nas regiões que vascularizava, ele passou a dessaturar com um nível de oxigênio muito, muito perigoso. Então, a gente, antes de pedir para o paciente voltar a fazer atividade física, dependendo da gravidade da COVID, a gente fazer uma avaliação no teste de dessaturação para o paciente voltar a fazer a atividade física, a fisioterapia, de uma maneira segura, não saindo para não fazer acidente vascular cerebral isquêmico, enfim, síncopes, essas coisas. É só isso que eu queria acrescentar. Poxa, que bom. É interessante a gente... Aqui eu estou aprendendo muito, viu, gente? Eu estou vendo aspectos psicológicos de como lidar com luto, todas aquelas fases que a Márcia falou. Eu estou vendo aspectos técnicos do atendimento que o Rodrigo está falando, de maneiras... E eu estou percebendo que eu mesmo tenho que aprender a utilizar esta forma de atendimento agora online, inclusive de uma maneira técnica adequada. Então, estamos vendo a Rosângela falar de aspectos que pouca gente comenta, né? Ampliados da Covid-19 no seu ponto de vista ampliado, quer dizer, não é só o pulmão, não é só mais do ponto de vista de comprometimento cognitivo, comprometimento neurológico, neuromuscular, gastrointestinal, cardiológico. Eu tive um colega meu recentemente, eu nem comentei isso ainda, mas ele teve Covid há 2 meses e meio atrás, passou uns dias
esteve internado, precisou ser entubado, foi entubado. Daí evoluiu aparentemente bem da Covid, e esse final de semana teve um infarto. Um rapaz novo, com 40 anos, teve um infarto. Então, eu não comentei nada, mas eu falei muito provavelmente, isto pode ser uma das sequelas das causas da Covid, né? E é interessante como a gente não se dá conta de que isso tudo pode acontecer. Essa doença realmente está abrindo a nossa cabeça para ter uma visão, vamos dizer, da homeostasia complexa do ser humano na sua totalidade, né? Tanto orgânica como psíquica, como, né? Fala. Viu, Osmar? A gente tem que lembrar da Covid longa. Um paciente que foi internado, que sofreu, que foi submetido à ventilação mecânica, ou que tenha internado, ele vai ter alterações importantes a nível cardíaco, a nível hematológico, a nível cognitivo, enfim, a frequência de fenômenos tromboembólicos pós-Covid, eu mesmo tive 3 casos, sabe? É muito importante, infartos, você tem que ver a viscosidade do sangue através de estudar a coagulação de pacientes que tiveram Covid grave. É uma síndrome, não só uma doença de um órgão. Cabral, vou te provocar, Cabral, você está quietinho aí, eu vou provocar você, enquanto as outras pessoas já podem começar a mandar as suas perguntinhas aqui no... Já podem começar a mandar as suas perguntinhas aqui no bate-papo, através do bate-papo, né? Mas eu já vou pedir para o Cabral falando alguma coisa aí a respeito da experiência dele com Covid, se ele tem atendido muito ou não, como é que ele está e o que ele achou, ou comentários a respeito das falas dos colegas aqui presentes. Primeiro, Cabral, ativa o seu... Se você não ativar o seu som, não dá. Primeiro quero agradecer a oportunidade de falar para vocês, né? Eu vim para escutá-los, vim para escutar minha amiga Márcia, meu amigo Rodrigo, a minha amiga Célia que não pôde entrar, e agora a minha amiga Rosângela, né? Fiquei muito feliz de saber que ela faz autoscopia, porque realmente um paciente, quando você faz autoscopia para ver o pulmão que está ruim com a nicotina, ele acredita, ele vê, não é um raio-x que é igual a todo mundo. Ele vivencia. E quando se faz, Rosângela, depois de 1 mês, 2, 3, uma nova autoscopia, que ele vê a melhora quando se faz o tratamento também, é muito interessante. Então, eu fiquei assim encantado e muito grato por você usar a autoscopia. Gostei muito da Márcia falar das fases do luto, né? Tem um livro maravilhoso, se alguém ainda não tiver, compre, Sobreviver ou Morrer, da Elizabeth Kübler-Ross. É uma pessoa fantástica que trabalhou com luto, né? E a Elizabeth Kübler-Ross, ela, nos anos 70, foi assim uma das pioneiras em tratar de aidéticos. E nos anos 70, não era que nem hoje, que o aidético é considerado um ser humano normal que tem uma doença. Nos anos 70, havia aquela coisa de que o aidético era aidético porque ele tinha cometido um pecado, porque era homossexual. Os mais velhos se lembram disto. E ela começou a acolher esse aidético na fazenda dela, comprou a fazenda para tratar dos aidéticos. Sabe o que fizeram com a fazenda dela? Incendiaram. Aqueles radicais daquela época incendiaram a fazenda dela, ela perdeu tudo. Quando ela chegou em casa, até documentos. Ela diz que deu aquele vazio existencial e foi toda a mudança dela depois de se dedicar a isso, assim, com todo o vigor, quer dizer, a resiliência que era mulher. Eu sou apaixonado por ela, né? Já faleceu, mas é uma mulher fantástica. Sobreviver ou Morrer, da Elizabeth Kübler-Ross, que relata essas 5 fases que a Márcia falou. O Rodrigo tem esse menino, né? Para mim é um menino high-tech, né, Rodrigo? Que eu fico impressionado. Pode ser que um dia seja igual a ele, mas acho que não, porque eu sou do tempo que não tinha nem telefone, nem celular, quanto mais essa tecnologia. Então, inicialmente, eu tive muita resistência
a fazer hipnose online. Antes da pandemia, estou falando antes da pandemia, porque já antes havia uma procura por hipnose online, né? Mas quando veio a pandemia, não houve jeito. Houve o lockdown 6 meses e as pessoas desesperadas me ligavam, não, quero fazer online porque não posso sair, está proibido e tal. E eu timidamente comecei a fazer online, com medo danado, porque quando você está ali no consultório com o paciente, quem é ericksoniano sabe disso, você está vendo os pequenos detalhes do paciente, a fisiologia, a respiração, o olhar, você está vendo tudo. Online não dá para fazer isso. Online você perde muito desse contato direto com o paciente. E mesmo assim eu comecei a ter coragem de fazer, porque precisava, o pessoal estava desesperado. E fui tendo coragem e confesso que agora estou adaptado. Lógico, gente, que eu prefiro presencial, mas já não me oponho mais a quem me liga e fala, doutor, quero presencial. E pessoas, logicamente, deve ser o caso da Márcia e do Rodrigo também, que são brasileiros que vão para o exterior. Muita gente foi para a Europa, muita gente foi para fora do país, e então atendo também online essas pessoas, Itália, África, Portugal, que meus pacientes daqui que foram para lá, então querem continuar se tratando. Se não fosse online, Osmar, eu não poderia atendê-las. Quer dizer, elas estão lá, têm o vínculo comigo e eu posso continuar ajudando. Eu acho que nesse ponto eu achei fantástico o online, com todas as reservas que eu ficava com medo. Se der uma catarse, a pessoa entrar numa convulsão, eu nunca tive, mas há relatos disso, né? Então, mas eu faço tudo com muita proteção, com muito carinho, né? Eu uso muito a Teresa Robles, protegidamente, né? Só que você possa trabalhar hoje e não tem tido nenhum problema, graças a Deus. Como não tive presencial nunca, casos de até descrição de mortes por hipnose, mas eu nunca tive, graças a Deus, eu sempre fui muito cuidadoso com a pessoa e então agora estou já online como vocês. Não igual o Rodrigo, mas já gostando desse processo que nos faz ajudar mais pessoas em outros lugares que não poderíamos fazer se fosse só presencial. Cabral, realmente é interessante. O Rodrigo, durante a nossa gestão, nos congressos que nós tivemos, ele foi fundamental na preparação do marketing, na orientação das propagandas. Ele foi uma pessoa que colaborou muito com a sociedade durante a nossa gestão e sempre voltado, sempre ligado. E ele já me alertava para essa história do marketing, do atendimento online. E eu acho que eu devo estar... Eu sou mais novo, mas eu devo estar mais velho do que o Cabral, porque eu acho que eu ainda tenho mais dificuldade para fazer esse atendimento online do que ele. É interessante lembrar também que tinha uma outra coisa, um detalhe que você falou, Cabral, que eu queria comentar, mas eu vou deixar para depois, porque eu estou vendo aqui que tem algumas perguntinhas. A Adriana Valauer pergunta para o Rodrigo se você grava as sessões somente na nuvem, se você grava a sessão ou somente coloca na nuvem os dados da sessão. Ela quer saber esse detalhe, né? Acho que você já respondeu, mas você vai responder de novo. E eu queria também lembrar que nós estamos aqui o Rogério Castilho, parabenizando os palestrantes, e ele dizendo que é interessante porque esta pandemia facilitou o uso da PNL, da Programação Neurolinguística, como uma das técnicas de atuação importante à distância. E realmente tem tudo a ver, né? Quer dizer, a gente muitas vezes não faz mais aquela hipnose formal, mas a gente faz aquela forma de hipnose conversacional, onde a neurolinguística é fundamento importante para que a gente possa conseguir essa forma. Que não é nada mais que hipnose. Bandei Grinder, exatamente. No livro dele, Sapos em Príncipe, a última frase é assim, tudo isso é hipnose. Exatamente. Mas é que a sistematização ficou um pouquinho diferente, né? Mas claro. Tudo é hipnose. Uma coisa que eu queria lembrar é que, por exemplo,
Esse livro que está saindo agora, o Temas de Hipnologia 2, que foi lançado agora, está na Amazon agora, recentemente, está tanto em e-book, como está saindo agora em livro físico. Cabral já deve ter recebido dele, né? E tem um capítulo lá fundamental, muito bom, escrito pelo chileno, pelo Cláudio Reis, sobre o luto, o uso da hipnose no luto dentro da pandemia. Eu acho que é um capítulo que vale a pena ser lido, e é interessante como tudo que vocês falaram aqui está presente naquele livro, né? Eu fico feliz de perceber parece que existe essa ressonância entre os profissionais que trabalham com a hipnose, né? Queria também, só para antes do Rodrigo dizer que a Cristina, que é uma colega nossa da hipnose aqui de São Paulo, ela também fala, o Cabral, não só este livro que você comentou, mas também o livro Roda da Vida, que parece que é a biografia desta autora que você mencionou. Muito bom também. Tenho também a Roda da Vida. Falei só o Viver e Morrer porque é onde tem todas essas instruções das 5 fases que a Márcia falou. Mas a Roda da Vida também é sensacional. Também tenho. Qualquer livro dela, compre, porque a Elizabeth Kubler-Ross é sensacional. Eu queria, foi um ser iluminado. Antes do Rodrigo responder, eu queria pedir para os que estão presentes não esquecerem de dar uma clicadinha ali no link e fazer ali é só para marcar a presença, porque eu preciso disso depois para apresentar para a Unifesp, porque essa atividade ainda é uma atividade ligada à Unifesp, e para que a gente possa continuar com esta vantagem de ser Unifesp, né? A gente precisa apresentar serviço. Então, eu preciso provar para eles que nós temos pessoas que participam das reuniões, né? Mas, independente disso, eu gostaria que o Rodrigo respondesse, ele já respondeu, mas complementasse um pouquinho mais essa história de como registrar e se você registra tudo ou se você registra só o seu relatório na nuvem. Pessoal, assim, eu faço o que o CFP pede, né, o Conselho Federal de Psicologia, que é realizar esse registro no prontuário, onde esse prontuário, ele hoje tem nessa condição que o CFP autoriza, né? Não querendo fazer propaganda de nada que não é meu, mas quem quiser entender melhor pode até olhar no site Psicomanager, tá? Eles até colocam lá a resolução, dizendo que o CFP aceita, tá? É um site bem legal para médico, para psicólogo, para todo mundo que trabalha em clínica. E dentro dessas condições, ele dá lá a ficha de evolução, resumo, antes da sessão, alguns tópicos que eles queiram colocar, ou seja, tem toda a estrutura que mostra que tem uma fundamentação onde a pessoa pode estar descrevendo tudo que aconteceu durante a própria sessão. Porém, gravar a sessão, isso, até onde eu sei, isso não é permitido pelo Conselho Federal de Psicologia, tá? Mas quem quiser tirar a dúvida, pode pedir para o CFP. Eu pego a informação com o CFP. Aqui no nosso regional, até onde a gente sabe, não pode. E eu, Rodrigo, não acho indicado gravar a sessão. Eu acho que é um negócio que é muito invasivo de uma maneira geral. Ao meu ver, o ideal é ser gravado, tá? A parte da auto-hipnose, onde você pode colocar um material, porque eu uso muita tecnologia. O que eu faço? No computador eu atendo, no tablet eu escrevo, no meu notebook de apoio eu mando estímulos pelo som, porque eu tenho todo um sistema de som que é vinculado a tudo isso, e dentro dessa realidade, eu não preciso ficar gravando tudo. Eu faço uma gravação de apoio pelo celular. Enquanto eu estou aqui fazendo tudo isso pelo celular, eu já gravo a parte onde eu vinculo para a auto-hipnose. E aí eu mando no WhatsApp para o paciente ou no Telegram. Perfeito. Alguém tem mais alguma coisa a perguntar? Alguma pergunta a fazer? Cabral, pode falar. Complementando com o Rodrigo. Veja bem, o Rodrigo e a Márcia são psicólogos, eles são regidos pelo CRP. Eu sou médico, sou regido pelo CRM, né? Então, eu continuo
na minha atuação, como que eu estivesse no consultório particular, como eu estivesse no presencial. Tenho a minha ficha e faço o que eu faço na minha ficha e fica comigo. Por quê? Colocar, gravar, não sabe onde é que quem vai pegar isso, como é que vai ficar, porque tem os hackers, tem tudo. Eu tenho muito medo disto, então eu não entro nessa. O CRM não me obriga, né, Rosângela? Graças a Deus, não nos obriga. E então eu faço como se tivesse presencial na minha ficha, que fica no meu fichário, com gaveta e chave. É só para complementar essa parte para quem é médico e não é psicólogo. Não, Você tranquilo, sabe... só reforçando. Essa possibilidade que o Cabral está falando é real, você pode anotar na sua ficha, tá? A única dificuldade que você pode ter é tipo assim, entrou numa crise pandêmica, fechar tudo. E aí, como eu faço? Eu tenho que ir lá no meu consultório pegar tudo isso. Se eu estou, por exemplo, eu fiz uma viagem internacional, estou na Europa, um paciente meu está precisando falar comigo. Eu não vou ter como ter acesso ao prontuário. Mas nas nuvens, eu abro acesso e tenho toda condição de abrir e fazer o que for necessário. Até as auto-hipnoses você pode botar no prontuário e só enviar para o paciente qualquer tipo de estrutura de apoio, cartão pós-hipnótico, que eu uso muito, né? Através daquele condicionamento que a gente faz para facilitar o processo de ancoragem e tudo, tá? Então, dentro dessa realidade, tudo se torna mais fácil. Mas tem sim também essa condição que o Cabral usa, né? Que é o que sempre se utilizou, né? Essa coisa eu digo, esse romantismo que nós tínhamos, Cabral, que nós da velha guarda éramos muito mais românticos do que os médicos de hoje, né? Eu lembro que antigamente um paciente chegava com uma cólica menstrual, a gente fazia uma anamnese todinha, tal. Hoje, mesmo em consultório, com 15 minutos de consulta, os médicos são obrigados a fazer o que ele chamou de consulta focal. É sintoma. Que você tem a cólica menstrual há quanto tempo? Assim, assim, assim. Ele só explora aquilo, medica, pede os exames que precisa para aquilo e acabou. Então, aquela visão integral do paciente, romântica, né, de saúde e tal, está acabando. Osmar, Né? mas E eu por acho que isso no que, futuro... mas por isso que tem tanta farmácia. Eu nunca vi tanta farmácia como tem agora. Por que abre tanta farmácia? O povo está doente, que não tem mais relação médico-paciente, Osmar. Está acabando. Esse médico. Então, essa medicina vale? Você tem uma cólica menstrual e vai passar um remédio certo para todo mundo e é a causa da cólica. Então não cura. Que se curar seria curédio, seria remédio. Remédio remedeia. O que cura é a relação médico-paciente, o que cura é o paciente mudar, não o remédio. O remédio remedeia. Então você toma o remédio, fica bom, depois volta tudo. É por isso que a medicina está isso que está ficando. E aí eu sou contra isso. Temos que fazer, temos Cabral, que é a pandemia, mas a relação médico-paciente ainda é importante. Cabral, eu concordo com você. Eu já estou até dizendo que eu sou, talvez ainda da época romântica. Eu sou. Por isso que eu até agora não consegui fazer o atendimento online. Mas o que eu estou querendo dizer é que a evolução, o que está acontecendo no mundo inteiro, vai ter esta mudança para esse atendimento remoto. Então, vai ter Infelizmente. dois tipos. A realidade é que eu não acho que vai acabar, eu acho que vão continuar havendo esta forma de atendimento. Você está entendendo? Porque os pacientes românticos ainda vão querer a gente. Tá? Outra coisa, as farmácias também vão morrer, porque está acabando farmácia, vai ser tudo virtual, tudo online. Eles vão entregar na sua casa. Essa é a realidade também, Cabral. Não tem mais. Tem 4 farmácias em cada lugar, em cada rua. Agora, daqui um pouco não vai mais ter, porque as farmácias virtuais também vão tomar conta disso tudo. Vai ser tudo virtual. Fala, Rosângela. Fala, Márcia. Osmar, deixa eu só te passar uma coisa que eu acho importante, né? Que a gente está falando da hipnoterapia, e uma das primeiras técnicas que eu utilizo e recomendo a todos utilizarem, tá? É o lugar seguro. Porque quando você implanta o lugar seguro, qualquer coisa que o cliente apresente, tá? Você leva ele para o lugar seguro e você consegue estabilizar online. Verdade, eu acho fundamental isso. Esse faz parte das técnicas que eu chamo inespecíficas. Eu tenho um roteiro que eu ensino no meu curso e que eu ponho algumas técnicas e ponho técnicas que são inespecíficas. Então, são aquelas técnicas
que quando a gente, até às vezes a gente não sabe o que fazer com o paciente também. Nem toda hora a gente está com aquela criatividade boa, já que hipnose, principalmente hipnose ericksoniana, aí tem que ter uma criatividade, né? E usar o que o paciente traz na hora para formatar alguma atuação para aquilo, às vezes a gente não está preparado naquele momento. Então, eu uso algumas técnicas. O lugar seguro é uma, com certeza. Eu uso técnicas inespecíficas. Por exemplo, uma técnica que eu gosto quando as pacientes têm conflitos e não sabem dizer o que tem, eu falo ela imaginar um cordão de sapato cheio de nós e falo, cada nó representa um problema que você não sabe, mas a sua mente inconsciente sabe. E deixa ela desfazendo os nós ali. Quando acabar o nó, ela estica o cordão, ela brinca um pouquinho com aquele cordão para ver onde antes tinha uma marca e não importa o que aconteceu, ela vai se sentir melhor com relação a ter desfeito os nós, que muitas vezes conscientemente ela nem sabe o que significava. Então, existe uma série de técnicas e você tem razão. Essa técnica ericksoniana, que eu nem sei se é do Erickson ou se foram dos discípulos do Erickson, porque eu nunca vi o Erickson em si falar do lugar seguro. Eu vi quem fala muito desse lugar seguro é o Zaid e alguns outros, né? Teresa Robles. A Teresa Robles também coloca, exatamente. Então, eu acho que esse lugar seguro são dos discípulos do Erickson, né? Mas realmente é uma técnica que é fundamental. Eu coloco todo mundo em lugar seguro e dali é que eu ponho ela, dissocio ela. Depois que ela está no lugar seguro, eu dissocio para começar a trabalhar as outras coisas. Mas são estratégias, né? Estratégias interessantes. E você tem razão, é uma boa técnica. Gente, alguma pergunta a mais? Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Eu posso falar? Oi, boa noite. Pode falar, Jair. Oi, boa noite a todos. Parabéns aí pelos colegas, pela exposição e a brilhante debate aí, né? Eu queria só um parecer, assim, rápido, é uma coisa que eu tenho visto agora, essa história do longo Covid, ou longo Covid, como eles chamam em inglês, e o Covid longo, né, em português. O problema, assim, a Rosângela colocou até uns biomarcadores, né, algumas situações em que você consegue pontuar e conseguir ter correspondência através de saturação ou frequência cardíaca, ou mensurações, que são os biomarcadores. Mas a grande maioria, e infelizmente, como a gente vê, a grande maioria das doenças são rótulos que a gente coloca, e à medida que a gente vai dando as possibilidades, e assim, outro dia eu abri um artigo de long COVID, ele abre uma chave que, assim, seria o long COVID uma nova fibromialgia? Porque daqui a pouco é o seguinte, a pessoa que tiver um PCR positivo, e ela começar a ler o que é long COVID, ela vai começar a aparecer e aportar nos consultórios de vocês, com aquelas queixas que estão ali arroladas, né? E muitas vezes você não faz correlação clínico-laboratorial. Então, eu queria ver com vocês se vocês têm sentido isso, né? Se não vai ser uma nova síndrome de fibromialgia, o long COVID aí. Obrigado. Eu acho que quem vai responder isso é a Rosângela. Olha, colega Jair, é assim, nós estamos, ainda muita coisa vai aparecer a partir desta pandemia com as sequelas, mas nós estamos vendo na Covid longa que as manifestações são muito, muito intensas em todas as áreas. Então, assim, as mialgias, a fadiga crônica em pacientes que apresentaram realmente perda muscular importante, no qual muitos marcadores sanguíneos, como a troponina, o dedímero, as citocinas, aumentaram. E essas medições, muitas vezes, ainda não estão correlacionadas, ainda não se tem muito estudo sobre a síndrome do COVID longo. Mas a gente vai encontrar isso, tanto os colegas ortopedistas, os ortomoleculares, esses colegas vão pegar essa fadiga crônica, os acupunturistas vão ser muito solicitados para essas dores miálgicas que não passam. É sequela de uma fibromialgia, é uma sequela que já tinha, que desencadeou pós-Covid, uma arritmia cardíaca
a gente está vendo pacientes que depois que tiveram Covid grave, o ecocardiograma, no qual mostra alterações do ventrículo direito, hipertensões pulmonares por sequela de fibrose pulmonar, casos neurológicos, alterações de neurotransmissores, como a acetilcolinesterase, que está reduzida porque há uma depauperação dos receptores da acetilcolina, trazendo o paciente com uma cognição menor. 60% de muitos pacientes que tiveram Covid grave não voltam com a mesma cognição ao trabalho. Então, assim, muita coisa vai chegar. O que é Covid, o que é não Covid, as respostas vão ser dadas a posteriori. Mas a gente sabe que a gente não está lidando com uma doença aguda, é uma doença que tem repercussões a longo prazo e vão ser bastante estudadas ainda, né? É interessante, eu vou dizer para vocês, pessoal, eu tive Covid em maio de 2020, na época quem me orientou até foi a Rosângela, na época, né? E minha Covid foi relativamente simples, porque eu não precisei ir para o hospital, nada. Eu fui até para o hospital, mas por um problema gastrointestinal, e que hoje eu vejo que pode ter sido uma gastrite aguda por conta da Covid, mas não teve repercussão respiratória, e eu voltei para casa logo no dia seguinte. Mas eu fiquei com uma coisa que eu não tinha. Durante o meu período de 10 dias de Covid, eu tive cefaleia intensa. E de lá para cá eu tenho tido muita cefaleia crônica. E que eu acredito que isso seja realmente uma sequela da Covid que eu fiquei, né? Então, eu acho que ainda tem muita coisa que nós não conhecemos da Covid. E eu lembro que, na época, a Rosângela já falava, Osmar, vão ter muitas alterações posteriores que nós não conhecemos, mas que, de repente, nós vamos, só a longo prazo, nós vamos nos dar conta que são sequelas específicas da Covid. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente vai estar aprendendo muita coisa com essa doença nova. Aqui alguém fez um comentário que a farmácia fecha, mas a indústria farmacêutica continua amando essa doença para faturar sempre, né? Verdade, com certeza. Né? Não só ela, né? Não só ela. Hoje eu vi na televisão que a Pfizer fez uma recomendação para o governo americano para refazer mais uma série de vacina para todos os americanos. Quer dizer, agora a indústria farmacêutica está sugerindo para o Ministério da Saúde americana que deveria se fazer mais uma rodada de vacina para todos os americanos. Olha que coisa, né? Onde nós estamos chegando, né? Realmente, a Covid está mexendo até na política, né? Que coisa. Bom, gente, eu acho que a reunião foi... Alguém tem mais alguma pergunta importante? Se alguém quiser falar alguma coisa... Deixa eu responder um pouquinho para o Jair também. Responde. Jair, eu trabalho em serviço público, né? E então tem os efeitos do Covid, que logicamente agora com 1 ano e meio já tem efeitos retardados, que não se tinha antes, não se sabia, como também os efeitos da vacinação, que não são apresentados, que no início ninguém sabia, porque estavam focados na vacinação em massa, então não perceberam as complicações. Agora que a população já está vacinada, começa a se observar as complicações que sempre existiram, mas que não tinha que se vacinar todo mundo para poder acabar a pandemia. Por exemplo, minha filha é fisioterapeuta, e ela está tratando agora, uma fisioterapeuta do município, uma só, está tratando de 2 casos de AVC pós-vacina. 15 dias após a vacina, AVC. A gente sabe que a AstraZeneca dá trombose. Está tratando 2 pessoas com síndrome de Guillain-Barré. Então, como a Rosângela falou, é tudo muito novo. A gente está aprendendo, a gente está trocando o pneu com o carro andando. Então, foi feita a vacina
Antes do tempo, você veja bem, a AIDS não tem vacina até hoje. Mas como era uma pandemia mundial, tinha que se fazer alguma coisa, se fez a vacina a toque de caixa, que eu não posso falar uma palavra que se usa particularmente, que eu estou indo numa live, posso ser preso, né? A toque de caixa. Tanto que o presidente da Anvisa, o diretor da Anvisa, na sua declaração da liberação da vacina, ele falou assim: estou liberando a vacina em caráter emergencial por clamor popular. Ou seja, ainda não estava pronta. E o que está acontecendo? Nós estamos sendo os cobaias. Então, logicamente, ainda vai aparecer. A minha esposa é clínica médica, faz clínica geral, e ela tem pacientes com síndrome miálgicas já há meses. Tem um paciente sem olfato há meses. E o olfato é dias. Então, há muita coisa nova ainda que vai se aprender com a Covid, não está fechado. Ainda muita coisa vai aparecer. Agora fizeram aí uma pergunta que a Adriana perguntou: colegas, vocês tiveram a terceira dose da vacina? Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Gente, outro erro. Estão chamando terceira dose, mas não é terceira dose. É a primeira dose de outra vacina. É um crime que estão fazendo, porque para ser terceira dose tinha que ser da mesma vacina, é a terceira dose. Você vai tomar 3 vacinas para tétano. Se toma uma quando você fura o pé com prego enferrujado, daí a 30 dias toma outra para aumentar a imunidade para 6 meses, e com 6 meses toma a terceira para aumentar a imunidade para 10 anos. Então, você, quando faz 3 imunizações do tétano, vale para 10 anos. Agora estão fazendo a terceira dose, aqui em Rio Bonito, deve ser pelo Brasil inteiro, com outra vacina. E eu fui lá perguntar à secretária de saúde, sabe que ela falou: é a ordem do governo estadual, não posso fazer nada. Isso já vem na ordem lá de cima, eu não posso fazer nada. É a ordem do governo estadual. Então, se faço a terceira dose com outra vacina, estou fazendo a primeira dose de outra vacina. Então, daí a 3 meses, o que vai acontecer? Vamos fazer a 4ª dose da mesma vacina para ser a segunda. Então, estão querendo que nós tomemos todas as vacinas. E temos que lembrar que a única vacina que não dá efeitos colaterais, que não é que dê efeitos colaterais, que não vai mexer na nossa vida, no ARN mensageiro, no nosso DNA, é da Coronavac, que é a vacina antiga de germe atenuado morto. Todas as outras são vacinas com RNA mensageiro, que vai alterar o nosso DNA para fazer anticorpos. E o que acontece é que quando mexe no DNA nosso, nós não sabemos as nossas doenças que temos na nossa genética, que podem ser ativadas pela vacina. Todas as 3. Estavam vacinando adolescentes, começou a dar miocardite, suspenderam a vacinação dos adolescentes pela miocardite. Ou seja, a gente está trocando o pneu com o carro andando. Então, eu acho que quem tomou as 2, faz o exame de sangue e dosa o GG. Para que é a vacina? Tem gente tomando vacina depois que teve Covid. Só deve tomar vacina quem teve Covid, aquele que não tiver imunidade. Como é que eu sei? Faz IgG. Se a imunidade está alta, para que vacina? Porque a imunidade do vírus, quando você pega o Covid, é muito maior do que da vacina. Eu tive Covid assintomático ano passado, fiz recentemente o exame de sangue para IgG, que eu acompanho 6 meses exatamente para ver quando é que eu vou ter que tomar vacina. Ainda estava um IgG de 400. Vou tomar vacina para quê? Eu estou com imunidade mais alta do que a vacina dá. Porque a vacina não dá 100% também de imunidade. Por que a pessoa toma vacina e tem Covid? Porque a vacina, por exemplo, no início, a Coronavac, quando foi liberada, está aí, não estou falando bobagem, que saiu trabalhos científicos, ela foi aprovada com 50,4%. Ou seja, 50% de cada 2 pessoas vacinadas só uma era imunizada. As da RN dão 60%, 70%, agora vem para a televisão falar que dá 97%. Nunca. Trabalhos científicos provam o contrário. Daí de 75%, 80% no máximo, que já é uma taxa boa, mas quando os pacientes me pedem: doutor, tem que me imunizar, qual é o que o senhor recomenda? Coronavac, porque nós não sabemos os efeitos dessas vacinas com RN mensageiro. Temos que esperar mais um pouco. Era isso que eu queria falar. Cabral, eu quero agora ouvir, logicamente, a minha guru da Covid, que é a Rosângela.
Claro. A Rosângela pegou isso desde o começo, é a especialidade dela. Ela está imersa até o pontinha do cabelo dela nisso. Eu queria ouvir dela o que ela acha com relação a essa vacina para a gente fechar depois da reunião. Olha, eu tenho um raciocínio muito parecido com o doutor João, viu, Cabral? Eu acho assim, eu acho que existe ainda, eu acredito muito na imunidade da pessoa, e não só o IgG, porque, veja bem, nossa primeira resposta é IgM, depois a seguir vem a IgG, que é a resposta tardia, mas nós temos a imunidade celular, que é a imunidade definitiva. Então, e essa é uma definitiva, porque o IgG também vai cair. Quando que vai cair, a gente não tem essa resposta. Eu acho ainda, todo mundo que passa no meu consultório para tomar a terceira vacina, quer perguntar opinião, eu falo, faça o seu IgG primeiro. Eu tenho pacientes com 4.000 de IgG. Eu falei, você vai tomar vacina para quê? Então, eu acho que a gente está brincando com imunidade ainda. A gente não está... Eu acho que existem as big pharmas e os laboratórios, que o deles é vender, o nosso é receber no bumbum ou no braço, não é por aí. Eu, por exemplo, sou muito preocupada com essa vacinação em crianças, em adolescentes. Eu acho que a letalidade, a morbidade do Covid nos pacientes, eu tenho vários médicos, colegas pediatras, que estão trabalhando no Sírio-Libanês, no Albert Einstein, em hospitais de grande porte, e a quantidade de crianças ainda graves de Covid é pequena para justificar essa vacinação em massa. Agora, se é um paciente, uma criança, um adolescente que tem uma comorbidade, é obeso, aí até a gente vale a pena. Mas eu estou muito com o doutor João Cabral. A Coronavac é a que tem menos eficiência, mas é o método mais seguro. Essas de RNA mensageiro ainda são experimentais. Eu vejo as lives do Dr. Calil, Roberto Calil lá, que vocês conhecem, que é o expert que está fazendo a vacina por spray nasal. Eles são muito assim, não, tranquila, mas assim, essas respostas a gente não tem ainda, a gente não dá para fazer uma pseudo-orientação no tempo para ver o que vai acontecer nesse pessoal todo. Eu estou muito com o Dr. João Cabral. 2 doses, dose IgG, está alto, para que a terceira dose? E se tiver baixo, aí vamos pensar se não vale a pena usar a mesma vacinação que tomou as 2 primeiras doses. Não misturar, não, eu não gosto disso. Bom, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Se existe uma orientação que eu acho que vale a pena a gente ouvir, que bateu com a do Cabral, então é essa da Rosângela, que a Rosângela é muito criteriosa com isso, né? Eu queria, gente, vamos terminando, né? Já é 1h46 de reunião. Eu acho que a reunião foi muito boa. Aprendi muito com vocês, aprendi coisas que inclusive, estão me estimulando, estou criando coragem para ver se eu invisto um pouquinho nesse atendimento remoto, né? E eu queria agradecer a Márcia, a Rosângela, ao Rodrigo, queria desejar a melhora da Célia, que não pôde estar com a gente, porque teve uma crise lá na coluna dela, que, segundo ela me falou, ela estava na cama, né? Então, queria agradecer a todos vocês, e nós vamos encerrando por aqui nossa reunião. E lembrando que amanhã começa o curso de terapia cognitivo-comportamental, atualização em terapia cognitivo-comportamental na 4ª onda, tá certo? E que tem lá o Black November, que eu fiz, e principalmente para as pessoas que são do grupo de estudos de hipnose, que vocês quiserem indicar pessoas para fazer, vocês provavelmente não precisam mais disso, mas se quiserem indicar pessoas para fazer esse curso, é um curso de atualização, onde eu mostro um viés das terapias cognitivo-comportamentais dentro desta 4ª onda, que é a inserção dos estados modificados de consciência, que é uma coisa nova dentro da TCC. Tá? De qualquer maneira, eu agradeço a todos, e eu vou encerrando a nossa reunião,
e no próximo mês estaremos por aqui novamente, tá bom? Obrigado, Márcia, obrigado, Rosângela, Cabral, Rodrigo. Até breve para todos vocês. Um grande abraço. Boa noite, obrigado, Osmar, obrigada a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa Obrigada. noite. Boa noite a Obrigada. todos. Boa Muita paz no noite. coração. Até amanhã, doutor Osmar. Até logo. Boa noite.